A importância desses navios surge da necessidade das grandes potências de intervir militarmente em qualquer parte do mundo. Um porta-aviões consiste em um navio que, como o nome indica, transporta aviões, dispondo também da infraestrutura necessária para a decolagem e aterrissagem destes, de forma que os aviões embarcados possam realizar operações partindo e chegando ao mesmo navio. Nesta primeira intriga, veremos as áreas importantes para o desdobramento das aeronaves, quais segredos se escondem abaixo do convés de voo e curiosidades dessas incríveis máquinas. Durante a Primeira Guerra Mundial, algumas das grandes potências entenderam a importância estratégica de ter aviação embarcada para enfrentar conflitos em áreas distantes do território nacional. A vitória naval das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, em grande parte devido aos porta-aviões, transformou esses navios nos mais importantes e na arma mais poderosa de uma marinha, substituindo os encouraçados no papel de navio insígnia de uma frota. No pós-guerra, os porta-aviões continuaram aumentando seu tamanho e alguns adotaram a energia nuclear como sua forma de propulsão. Os super porta-aviões atuais são capazes de deslocar 100 mil toneladas ou mais. A classe Nimitz dos Estados Unidos tem um deslocamento aproximado 4 vezes maior que o dos porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. E é um bom exemplo que vamos tomar para explicar o funcionamento e contar como são as operações neste novo vídeo do mundo da aviação. Este é o United States Ship Nimitz, um dos maiores navios de guerra do mundo e o primeiro de sua classe. E quando falamos de classes, nos referimos ao mesmo design básico. Os da classe Nimitz são uma série de 10 porta-aviões e a classe Gerald Ford são os mais modernos que irão substituí-los, dos quais atualmente há 2 em serviço, o Gerald Ford e o John Kennedy. Voltando ao nosso porta-aviões, o United States Ship Nimitz foi lançado, ou seja, lançado ao mar em 1972 e ainda está em serviço ativo. Tem um custo muito alto de 4 bilhões e 500 milhões de dólares, mas não se compara em nada aos mais novos da classe Ford com 14 bilhões de dólares de custo. Mas são navios pensados para durar pelo menos 50 anos. Tem um deslocamento de 100 mil toneladas, que em náutica seria basicamente o peso da estrutura. Tem um comprimento, ou seja, de 333 metros, uma largura, ou seja, metros, e uma altura de 75 metros, comparáveis a mais de 20 andares em um prédio. É propulsado por 2 reatores nucleares com uma potência de 194 megawatts, que movem 4 hélices para dar uma velocidade maior que 30 nós ou cerca de 60 km por hora, embora a velocidade máxima desses aparelhos geralmente seja mantida em segredo. Com o combustível nuclear, eles têm uma autonomia de cerca de 20 anos sem ter que mudar seu combustível nuclear. Incrível, não é? Em áreas críticas, possuem blindagem de Kevlar com até 64 centímetros de espessura. Para operar um porta-aviões deste tipo, são necessárias no mínimo 3.500 pessoas, mas normalmente abriga entre 5.000 e 6.000 pessoas a bordo. Desses, os pilotos dos aviões são menos de 200, ou seja, para cada um deles há centenas de pessoas por trás que fazem essa estrutura sobre o mar funcionar. Para as operações de decolagem e aterrissagem existem 4 grandes áreas: os hangares, o convés de voo, o controle principal de voo e o controle de tráfego aéreo. A operação de decolagem de uma aeronave começa nos 7.500 metros quadrados do hangar, localizado a 3 níveis abaixo do convés de voo.
Aproveitam o dobramento das asas dos aviões, até mesmo os helicópteros são guardados com os rotores abaixados para aproveitar cada centímetro do navio. Aqui, trabalham mais de 1.000 operários de manutenção a bordo para manter as mais de 70 aeronaves em perfeito estado. Quando o avião está pronto para decolar, é levado ao convés de voo em um dos 4 grandes elevadores hidráulicos. Cada um pode carregar até 2 aeronaves de 23.000 quilos e 20 metros desde o hangar em apenas 10 segundos. A equipe que organiza o movimento dos aviões é chamada de controle de convés de voo e é um pequeno espaço na ilha do navio. Aqui se encontra um homem no comando, que é denominado oficial de controle de aeronaves. Apesar da modernidade dos porta-aviões, nesta área ainda se utiliza até hoje uma ferramenta antiga, sem nada de tecnologia. Este quadro é um modelo do convés de voo e do hangar que fica abaixo. E com a ajuda de um câmera que filma o convés ao vivo, a equipe mantém o quadro atualizado em tempo real. Cada avião a bordo tem sua réplica em miniatura. Quando um avião se move pelo convés, os controladores movem sua miniatura. Para conhecer o estado de cada avião, eles usam parafusos, tachinhas ou alfinetes marcadores. Sim, em um porta-aviões de bilhões de dólares, eles ainda usam isso. Para dar um exemplo, se o marcador tem uma tachinha vermelha, significa que o avião está aguardando para decolar. Uma verde significa que está prestes a decolar. E se tem uma porca, significa que está em manutenção. O convés de voo transporta mais de $1 bilhão em equipamento militar e possui cerca de 18.000 metros quadrados, onde existem 2 catapultas em teste e 2 no convés a bombordo, responsáveis por lançar os aviões ao ar. Na popa, 4 fortes cabos de parada ou cabos de apontamento param os aviões quase que instantaneamente. A tripulação do convés de voo dirige manualmente as operações nesta área. São uma equipe de 400 marinheiros altamente preparados. Eles precisam estar concentrados nos procedimentos estabelecidos devido aos perigos que representam trabalhar neste ambiente cheio de aeronaves barulhentas e armamento perigoso. Por questões de segurança, foi criado um sistema de camisas com cores diferentes para identificar os membros da tripulação disfarçada. As camisas amarelas são os operadores de aviões, dirigindo os movimentos de cada aeronave. Os roxos são os responsáveis por reabastecer cada avião, ou seja, carregá-los de combustível. Os azuis são os que mantêm as aeronaves em sua posição com cunhas e correntes. Os de camisa vermelha mantêm o armamento e a munição. Os de camisa marrom são os capitães dos aviões, manejando-os quando estão no convés. Os verdes são operadores de equipamentos e pessoal de manutenção. Engatam os aviões na catapulta e manejam os cabos de parada. A comunicação é vital nesta área também, mas como entre eles não conseguem se ouvir por causa do barulho ensurdecedor do convés, eles têm um sistema de sinais com as mãos, entre eles mesmos e também com os pilotos. No controle primário no topo do convés de voo, a cobertura é monitorada e verifica-se que tudo está funcionando adequadamente. A partir daí, são dadas as ordens para dirigir toda a atividade aérea do navio. Tem a capacidade de decolar um avião a cada 30 segundos em máxima atividade e fazer um avião pousar a cada minuto. Aqui há a tecnologia avançada. É chamado de Sistema de Informação Integrado.
onde cada avião é registrado com dados importantes, como o nível de carga de combustível. É gerenciado no Carrier Traffic Control Center, ou Centro de Controle de Tráfego Aéreo. Eles estão abaixo do convés de voo e assumem o comando do controle principal durante a noite e quando as condições meteorológicas são adversas, usando, entre outras coisas, o radar e câmeras noturnas. E guia os pilotos de volta ao porta-aviões. Quando chega o momento do lançamento, todas essas áreas do navio entram em ação, em uma cooperação muito precisa e sincronizada. A primeira coisa que o capitão faz é orientar o navio de frente para o vento, que fornecerá a posição para que os aviões tenham a melhor sustentação durante a decolagem e o pouso. O controle primário, então, dá o ok se a pista está desobstruída e o procedimento de lançamento começa. A chave para o lançamento neste tipo de porta-aviões é a catapulta a vapor, mas as mais modernas, como a classe Ford, têm catapultas eletromagnéticas que são mais eficientes. Este tipo de navios é denominado como catobar, o decolagem por catapultas e recuperação por retenção pelas suas siglas em inglês. Mas isso veremos na segunda parte do vídeo, já que existem outras como o Almirante Kuznetsov, que é do tipo Stovar, ou seja, tem uma rampa de lançamento ou ski jump. Os da classe Nimitz têm 4 catapultas a vapor, cada uma delas com 100 metros de comprimento. Eles possuem 2 pistões dentro de cilindros paralelos abaixo do convés. Um engate está acoplado aos pistões localizados em uma ranhura que se estende ao longo da pista. Quando o avião está pronto, eles são levados à sua posição. Um operador de equipamento de camisa verde guia o trem de pouso do avião até a catapulta. Uma barra de lançamento acopla o avião à lançadeira e outra barra de suporte mantém o avião no lugar até o lançamento. Os reatores nucleares aquecem os geradores que enchem os acumuladores de vapor que, na hora da decolagem, enchem os cilindros com vapor pressurizado, lançando os aviões. Tudo é gerenciado neste local. Aqui, um oficial calcula a pressão necessária de acordo com o peso do avião. Segundos antes da decolagem, um defletor de jatos de escape é levantado, desviando os gases quentes longe do pessoal e de outros aviões. Na cabine de comando da aeronave são feitas as verificações finais das superfícies de controle. O piloto acelera os motores, mas a aeronave permanece presa, imóvel. O oficial aperta um botão, soltando a barra de suporte e toda a pressão dos cilindros catapulta o avião para a frente. Pode acelerar um avião F-18 Super Hornet totalmente carregado de 0 a 290 km por hora em 3 segundos e tem menos de 120 metros para decolar sim ou sim. Mas definitivamente o momento mais estressante para um piloto é o pouso. O problema existe desde a criação dos primeiros porta-aviões. Pensem que no exemplo do F-18 AE tem que pousar uma aeronave de 20 toneladas a 250 km por hora em uma pequena proporção da pista de 260 metros em um navio que está se movendo no meio das ondas no meio do oceano. Para esta operação,
O piloto se comunica com o oficial de pouso em uma área do convés onde apenas os pilotos não designados para voar naquele dia estarão. Eles auxiliam seus colegas a retornar para a embarcação. O piloto também verá um instrumento-chave a bordo, uma série de luzes âmbar no meio que se movem de cima para baixo para indicar o ângulo de aproximação à pista. Se o avião estiver perfeitamente alinhado com o convés, a 3,5 graus a luz âmbar se alinhará com as luzes verdes no meio. Se a aproximação for muito alta ou baixa, algumas luzes vermelhas se acendem e o piloto terá que cancelar o pouso. Ao pousar, utilizam 4 cabos de parada de aço trançado de 5 centímetros de diâmetro, espaçados a cada 15 metros. De diâmetro de aço trançado a cada 15 metros. O avião possui um gancho metálico de entre 1,5 m e 2 metros chamado gancho de parada. Abaixo do convés, cada cabo transmite a força de parada dos aviões para alguns cilindros cheios de fluido, fazendo com que pare em menos de 2 segundos. É muito importante que no momento do contato, o piloto coloque os motores a toda potência, pois se o avião não agarrar os cabos, terá que ser capaz de decolar novamente por seus próprios meios. A importância destes também é vista neste caso, onde o cabo de parada se rompe. Mas este avião consegue continuar voando. O barco inteiro é controlado a partir da ponte de navegação, onde a cara embarcação é dirigida com um clássico leme de madeira. Este tipo de porta-aviões é impulsionado por 2 reatores nucleares muito bem protegidos dentro do navio e fornecem toda a energia dentro do barco, desde as luzes das cabines até a potência necessária para os grandes elevadores hidráulicos do navio. Os reatores geram calor através da fissão nuclear para produzir vapor de água, que é conduzido por 4 turbinas da General Electric, compartilhadas entre os 2 reatores. As turbinas acionam 4 hélices de bronze, cada uma com um diâmetro de 7,6 metros e de 30 toneladas. Atrás destas há 2 lemes de 8,8 metros de altura e pesam 50 toneladas cada um. Além dos aviões transportados a bordo, os navios estão equipados com sistemas de defesa contra aviões e mísseis inimigos. Estes consistem em 3 ou 4 lançadores de mísseis Air e M, ou Radar Intercept Missile, 7 Sea Sparrow, bem como 3 ou 4 canhões de 20 mm Phalanx, e agora os mais modernos Radar Intercept Missile, 116 baseados nos conhecidos mísseis Sidewinder, mas que têm como objetivo mísseis antinavio. Existe todo um departamento de fornecimento para manter esta cidade flutuante. Existem aviões especiais como o cargueiro Grumman C-2 Greyhound ou helicópteros para essa finalidade. Aproximadamente uma vez por semana, a tripulação realiza um reabastecimento, subindo a bordo por meio de cabos novos suprimentos, desde alimentos até munições de um navio de suprimentos da Marinha, que tem que ir paralelo ao porta-aviões a uma distância de 35 metros na mesma velocidade e entre 3 e 6 horas. É uma cidade inteira sobre o mar. A bordo, há mais de 4.000 camarotes e salas, hospitais com mais de 60 leitos, clínica odontológica com 5 dentistas e uma barbearia que realiza mais de 1.500 cortes semanais. Apenas contando telefones, há mais de 2.000 televisores e monitores, há cerca de 4.000. Há um correio onde são processados 450.000 quilos de correspondência por ano. Na cozinha, são preparadas cerca de 15.000 refeições diárias, 2 dados que realmente surpreendem. Fim do vídeo, mas há mais conteúdo. Na próxima entrega,
vamos ver que podemos classificar em 3 tipos de porta-aviões de acordo com sua configuração de decolagens e pousos. Usaremos como exemplo, entre outros, o Almirante Kuznetsov. Até um novo vídeo, meu nome é Marcos e isso é Mundo da Aviação. Obrigado.